Olá, como vão? Bem-vindos à nossa aula de espanhol aqui nesse curso completo pelo YouTube. Nossa aula número 29, tá? Eu botei agora o número aí no cantinho, que eu precisei, né, usar o quadro todo. E ainda faltou um pedaço do texto. Então, esse texto completo vai estar na descrição do vídeo. Se você quiser copiar ele logo, então você pausa esse vídeo aqui, corre embaixo na descrição do vídeo, vai ter esse texto inteiro escrito lá. Você copia rapidinho, depois volta para cá. Eu vou analisar primeiro essa primeira parte, depois vou colocar o resto, tá? Então, a gente vai ver hoje um diálogo, tá? Uma conversa entre duas pessoas, tá? O Peter e a Susan, tá? São nomes estrangeiros, tá? Então, essa pronúncia não é pronúncia em espanhol, tá? Peter e Susan não é pronúncia espanhola, tá? Mas os nomes são estrangeiros, então a gente pronuncia de acordo com o país que eles, né, que esse nome tem origem. Então, esse diálogo entre a Peter e o Susan, vamos ver sobre o que eles estão falando, tá bom? Então vamos lá. Antes da gente começar, se inscreve no canal, tá? Deixa o like aqui embaixo, comenta, enfim, compartilha com todo mundo, tá bom? Então vamos lá. Então o Peter vai falar: Olá, sou Peter. Então ele começa com uma saudação, olá, uma saudação informal, tá? E ele se apresenta: sou Peter, tá? Então, para se apresentar, ele usa o verbo ser, certo? Então, vamos lembrar aqui a conjugação do verbo ser? A conjugação do verbo ser. Na primeira pessoa, yo soy, tá? Tá escrito aqui, yo soy. Tu eres. Tu eres. Em alguns países, esse tu vai virar vos. Então, vai ser vos sos. Tá? Él, ella, usted, es. Nosotros somos. Vosotros sois. Ellos, ellas, ustedes son. Beleza? Eu não vou mais escrever o verbo ser, tá? Tem que ter isso memorizado. O verbo ser é extremamente importante, tá? Tem que treinar bastante. Aqui por diante eu vou relembrar oralmente, tá? Então, sou Peter, sou o Peter, né? E a Susan vai responder: eu sou Susan. Então ela também usa o verbo ser para se apresentar. Eu poderia usar um outro verbo também para me apresentar. Qual seria? Poderia usar o verbo chamar-se. Não poderia? Em vez de eu falar eu sou Peter ou eu sou Susan, eles poderiam falar eu me chamo Peter, eu me chamo Susan. Tá? Então vamos lembrar rapidinho a conjugação do verbo chamar-se no presente do indicativo? Então, eu me chamo. Tu te llamas. Él, ella, usted se llama. Nosotros nos llamamos. Vosotros os llamáis. Ellos, ellas, ustedes se llaman. Tá? Então, o verbo chamar-se, um verbo reflexivo, certo? Então, ela responde: eu sou Susan, eu sou a Susan. Então, os dois estão se conhecendo naquele momento. Um está se apresentando para o outro. Então, Peter vai dizer: encantado. O que é encantado? Prazer. Né? É que você responde assim que acaba de conhecer uma pessoa. Encantado. Né? O prazer, em espanhol, vai ser encantado. Ou também poderia ser mucho gusto. Não é verdade? Encantado. Aí ele fala: eu sou alemão. Então, aqui ele dá a nacionalidade dele, alemão, usando também o verbo ser. Então, o verbo ser, você vê como ele é muito importante. Ele serve para dizer o seu nome, ele serve para dizer da onde você é, a sua nacionalidade, ele serve para dizer, para você se descrever, para você dizer suas características ou físicas ou psicológicas. Tudo isso você pode usar o verbo ser.
Então, e está dizendo a nacionalidade dele. Eu sou alemão. De Munique. Então, a cidade de Munique, né? A cidade na Alemanha. Então, ele está dizendo, eu sou alemão de Munique. E tu? De donde eres? Então, ele devolve a pergunta. E tu? E tu? E você? De donde eres? Então, preste atenção aqui. Pronome interrogativo donde. Quer dizer onde. Mas esse pronome interrogativo donde, ele vai ter algumas regrinhas. Por exemplo, quando você está perguntando a origem de alguém, você tem que obrigatoriamente usar o de aqui antes do pronome. De donde. Igual português. Português pergunta de onde você é. Certo? Está perguntando a origem de alguém. Então você tem que usar o de na pergunta. De onde você é no português e espanhol também vai usar de. De donde eres. De donde tu eres. Ou se for mais formal, de donde usted es. Certo? Então tem que usar o de. Quando você pergunta para alguém no sentido de movimento, por exemplo, se eu quero perguntar para a pessoa aonde ela vai, então em espanhol perguntar aonde você vai, você pergunta aonde tu vas, aonde tu vas, tá? Então, quando você usa um verbo e dá o sentido de movimentação, como o verbo ir, dá o sentido de movimentação, na hora de perguntar, você tem que usar a preposição a. Tá? E aí a preposição a ela fica coladinha com o donde e vira uma palavra só, adonde. Igual português. Português também nós temos onde, né? E é para perguntar um lugar fixo, onde você mora, certo? E temos também aonde, para perguntar no sentido de movimentação. Aonde você vai? Né? Espanhol, mesma coisa. A gente tem o donde e tem o adonde. E também tem o de donde, para perguntar origem. Então, aqui ele está perguntando a origem. De donde eres? Então, de onde você é? Né? Da onde você vem? De onde você é? De donde eres? E a Susan fala, responde. Soy inglesa. Então está dizendo, eu sou inglesa, de Londres. Aqui, ó, preposição de na resposta também, certo? A gente usa a preposição de na pergunta, a gente vai usar na resposta também. Sou de Londres. Tá? Sou inglesa de Londres. Então o Peter vai perguntar, ¿son ellos también ingleses? Eles são também ingleses? Olha que coisa interessante essa estrutura aqui. O que ele fez aí para fazer a pergunta? Essa frase na forma afirmativa seria assim, ó. Ellos son também ingleses. Ou seja, uma frase afirmativa. Eu estou afirmando. Eles são também ingleses. Certo? Quando eu estou na dúvida e quero perguntar, o que eu faço? Eu pego o verbo e troco de lugar com o sujeito. Então, o sujeito que é ellos, né? O sujeito que é ellos vai trocar de lugar com o verbo. Então, o verbo vai vir na frente. Então, ellos são também ingleses? A pergunta vai virar, são ellos também ingleses? Então, são eles também ingleses, tá? Então, quando você quer fazer uma pergunta a partir de uma frase afirmativa, ou seja, uma pergunta é para confirmar alguma coisa, é só trocar a ordem do verbo com o sujeito. Então, se na frase afirmativa seria ellos são também ingleses, ou seja, sujeito, verbo e objeto, predicado, enfim. Nós só tem a ordem sujeito, verbo, predicado na frase afirmativa, que é igual ao português, eles são também ingleses. Eles são também ingleses. Na hora de fazer a pergunta, eu troco o verbo com o sujeito. São ellos também ingleses? Então ele está querendo tirar essa dúvida. São ellos também ingleses? E a Susan responde, no,
no son ingleses. Não, não são ingleses. Lucia, então tá dando o nome de uma pessoa. Lucia es italiana. Tá? Lucia é italiana. De Roma. Então, sempre que você for introduzir uma cidade, a cidade da onde a pessoa vem, a gente usa a preposição de. Então, Lucia es italiana. De Roma. Jean es francês. Então, Jean é francês. De Paris. Raymond, tá, é um nome também estrangeiro. Raymond es americano. Tá? Aqui, então, a palavra americano está sendo usado no sentido da pessoa que nasceu nos Estados Unidos. Tá? A gente também pode usar uma outra palavra, que é estadunidense. Também pode usar. Aqui está usando americano. Então, Raymond es americano. De Florida. Tá? Florida é Flórida. A pronúncia vai ser um pouquinho diferente no espanhol. Vai ser Florida. Então, Raymond es americano de Florida. Quem é nosso professor? Quem é o nosso professor? Então, aqui, ele usando, a gente já viu, pronome possessivo. Vamos lembrar os pronomes possessivos? Tá? Primeiras formas átonas, ou seja, elas formas que tem que vir acompanhado de um substantivo. Sempre vem antes do substantivo. Então, primeira pessoa, que é o meu, como é que é? Me, certo? Quando é feminino, me também, me. Quando é masculino plural, mis. Quando é feminino plural, mis, tá? Segunda pessoa, quando é masculino singular, tu. Quando é feminino singular, tu. Quando é masculino plural, tus. Quando é feminino plural, tus. Ou seja, teu, tua, teus, tuas, certo? Terceira pessoa, ou seja, seu, sua, dele, dela, seus, suas, deles, delas. Quando é masculino singular, su. Quando é feminino singular, su. Se for masculino plural, sus. Feminino plural, sus. Agora no plural, primeira pessoa do plural, ou seja, nosso, nossa, né? Masculino singular, nuestro. Feminino singular, nuestra. Masculino plural, nuestros. Feminino plural, nuestras. Certo? Por segunda pessoa do plural, vai ser vuestro, né? Masculino singular. Feminino singular, vuestra. Masculino plural, vuestros. Feminino plural, vuestras. Certo? E se for a terceira pessoa do plural, ou seja, seus, suas, deles, delas, nós temos para masculino singular, su. Masculino plural, sus, né? Feminino singular, su. Feminino plural, sus. Certo? Então, essas são as formas átonas. Tem as formas tônicas também. Quando vem depois de um substantivo ou onde eles vêm sozinhos, assim, não está acompanhando nada. Que é o mio, mia, mios, mias, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, certo? Suyo, suya, suyos, suyas, certo? Então, relembrar pronome possessivo, tá? A gente tem uma aula só falando, uma não, duas na verdade, duas aulas só falando de pronomes possessivos. Volta lá se você ainda não se ligou, ainda tá meio obscuro na tua mente, volta lá para assistir a aula. Qualquer dúvida, comenta no vídeo, tá bom? Então, ela pergunta, quem é nosso professor? Quem é o nosso professor? E o Peter responde, el senhor Garcia é nosso professor. Então, o senhor Garcia é o nosso professor. Lembra dessa forma de tratamento aqui? Senhor, para você se referir com respeito a uma pessoa. Então ele usa senhor e depois de senhor vai vir o sobrenome da pessoa, tá? Em espanhol, o sobrenome é apellido. Então, sempre depois de senhor vai vir o sobrenome da pessoa. Se eu quero me referir a uma pessoa pelo primeiro nome, de forma respeitosa, o que eu uso? Aí eu já não vou usar mais o senhor,
né? O que eu vou usar? Vou usar Don, certo? Se eu quero falar a primeira pessoa, o primeiro nome da pessoa, eu uso Don. Don Rafael, Don Gabriel, Don Jean, Don Miguel, enfim. Qualquer pessoa, eu uso Don para o primeiro nome. Se eu usar senhor, aí obrigatoriamente eu uso sobrenome. Então, o senhor Garcia, este nuestro professor, é o nosso professor. E a Susan pergunta: como é o senhor Garcia? Como é o senhor Garcia? Como é o senhor Garcia? Então, ela está perguntando, está pedindo para o Peter descrever o senhor Garcia. Então, sempre que eu quero pedir para alguém descrever alguma coisa, eu posso usar esse pronome como, tá? Como serve para você perguntar ou pedir para alguém descrever alguma coisa. Então, ela está perguntando como é o senhor Garcia. Como é o senhor Garcia, né? Então, descreve para mim, por favor, o senhor Garcia. Tá? Então, agora eu vou reescrever, vou escrever o finalzinho do texto, né? Então, vou dar uma pausa e volto já. Então, voltando para o finalzinho do texto. Aí, então, a Susan tinha perguntado, né? Como é o senhor Garcia, né? Como é o senhor Garcia? Então, Peter vai escrever es alto, ou seja, é alto, moreno e muy simpático. Então, é alto, moreno e muito, muito, é muito simpático, tá? Como é que seria ao contrário, tá? Então, ao contrário, es bajo, certo? Então, ao contrário de alto, bajo, alto, alto, bajo, baixo. Bajo, moreno vai ser o contrário, rubio, ou seja, loiro, e muito simpático, contrário, simpático vai ser antipático, certo? Então, sempre para um adjetivo a gente tem uma forma contrária, né? É um antônimo a esse adjetivo, tá? Então, no caso do senhor Garcia, ele vai ser alto, moreno e muito simpático. Alto, moreno e muito simpático. E a Suda vai perguntar: é espanhol ou sul-americano? Então ela vai perguntar: é espanhol ou... Então esse o aqui é a nossa conjunção em português ou, né? Indica uma alternância, né? Uma possibilidade, é uma coisa ou outra, né? Então ele é espanhol ou sul-americano. Então ele é espanhol ou sul-americano, né? Sul-americano vira sud-americano. Aí o Peter vai responder: es espanhol de Madrid. Tá? Então, é espanhol de Madrid. Preste atenção nessa palavra aqui, que a pronúncia dela, em português a gente fala Madrid, mas em espanhol, aquele D ali vai ter vai ter uma pequena pronúncia naquele D. Então, vai falar Madrid, tá? Aquele D, o último D, não é mudo, tá? Ele existe. Então, você vai falar Madrid, tá? Então, esse espanhol de Madrid, tá? Então, espanhol de Madrid. Beleza? Então, esse foi o nosso texto, né, de hoje. Eu vou fazer uma coisa, eu tenho esquecido de fazer nas aulas em que tem texto, que é ler o texto inteiro no final, tá? Eu penso em fazer, mas acabo esquecendo de fazer. Hoje eu não vou esquecer. Então, eu vou fazer isso agora, tá? Então, eu vou ler o texto. Eu tenho aqui no meu caderno. Então, eu vou ler duas vezes. A primeira vez, então você acompanha, se você copiou no seu caderno, você acompanha o texto pelo seu caderno, tá? Então, eu vou ler duas vezes. A primeira vez bem devagar, bem lento, tá? Pra gente ir vendo as palavras. Na segunda vez, eu já vou ler de forma natural, tá? Então, vamos lá. Eu não vou falar o nome das pessoas não, tá? Eu vou direto ler o texto, tá bom? Então, vamos começar. Olá, sou Peter. Yo soy Susan. Encantado. Yo soy alemán de Múnich. ¿Y tú? ¿De dónde eres?
Soy inglesa de Londres. ¿Son ellos también ingleses? No, no son ingleses. Lucía es italiana de Roma. Jean es francés de París. Raymond es americano de Florida. ¿Quién es nuestro profesor? El señor García es nuestro profesor. ¿Cómo es el señor García? Es alto, moreno y muy simpático. ¿Es español o sudamericano? Es espanhol de Madrid, tá? Agora eu vou ler a segunda vez de forma natural, tá? De novo, eu não vou ler o nome das pessoas, eu vou direto falar o texto, tá bom? Vamos lá. Hola, soy Peter. Yo soy Susan. Encantado, yo soy alemán de Múnich. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Soy inglesa, de Londres. ¿Son ellos también ingleses? No, no son ingleses. Lucía es italiana de Roma. Jean es francés de París. Raymond es americano de Florida. ¿Quién es nuestro profesor? El señor García es nuestro profesor. ¿Cómo es el señor García? Es alto, moreno y muy simpático. ¿Es español o sudamericano? Es español de Madrid. E aí? Muito rápido? Tá? Calma que com o tempo a gente vai adquirindo agilidade para falar, tá? Isso é um tempo. Isso demora mesmo, tá bom? O importante é ter entendido esse texto, saber do que ele se trata, tá? Entender o uso das palavras aqui, tá bom? Tem nada de especial, de novo, a gente não tenha visto, tá? Tá tudo que tinha nesse texto a gente já viu, tá? Então, se você acompanhou até aqui, obrigado, tá? E até a aula de amanhã. Hasta amanhã, né?